Olá, seja bem-vindo ao curso Guimarães Vernieri. Hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de História do Brasil, nossa aula número 12. Vamos falar sobre mineração. Eu sei aí que ficou um tempo sem a gente gravar aulas para o curso, que são aulas mais completas, porque nós estamos, juntamente com o curso de História do Brasil, nós já estamos também com a nossa revisão aqui no canal. Tá? Então nós vamos caminhar junto aí, tanto com a revisão e também com as aulas do curso de História do Brasil. Sou o professor Luciano Vernieri. Antes de iniciar nossa aula, se inscreva no canal para não perder nenhuma de nossas aulas, aí nos acompanhar aí até o dia da prova. Vamos iniciar então a nossa aula de hoje falando sobre a mineração, mas antes vamos retomar o que vimos na nossa aula anterior. Então, na aula anterior, foi possível observar os componentes responsáveis pela interiorização do território brasileiro, bem como vimos, a revolta de Beckmann, ocorrida onde? No Maranhão, né, contra os jesuítas. E também de uma das consequências das entradas, bandeiras dos jesuítas e dos pecuaristas, como já vimos, que foi o que? A interiorização do território brasileiro e praticamente a delimitação das atuais fronteiras do Brasil. E nessa aula que nós vamos apresentar hoje, vai ser abordada o início da mineração, ou seja, o início do terceiro ciclo econômico brasileiro. Né? Com essa descoberta, o sonho lusitano de encontrar ouro no Brasil foi então realizado. Vamos iniciar falando então daquele momento histórico, 200 anos quase após a descoberta do Brasil, né? Que os portugueses então vão descobrir o ouro. E não vai ser nem os portugueses, né? Vai ser os bandeirantes paulistas, né? Que irão descobrir o ouro. Que engraçado. Vamos seguir então. Após o domínio espanhol, que ocorreu de 1580 a 1640, Portugal estava numa grave crise econômica. Por quê? Porque havia perdido parte de seus domínios a outros países, né? Como Inglaterra, Holanda e França. O preço do açúcar, ele havia o quê? Caído, por quê? Por conta da concorrência do açúcar holandês, né, que era produzido nas Antilhas, o açúcar antilhano. E o governo buscava então uma saída para sair dessa crise e viu então na tentativa de buscar o ouro, naquele antigo sonho de tentar encontrar o ouro no Brasil. Vamos falar de um estímulo espanhol. Então, nós sabemos que desde quando o português, quando o Cabral pisou aqui no Brasil, a ideia já era encontrar ouro, tá? Isso nós vemos até mesmo na carta de Pero Vaz de Caminha. A busca pelo ouro no Brasil datava desde o início da colonização portuguesa. O sonho de descobrir ouro no Brasil aumentou quando? Quando os espanhóis vão descobrir uma rica mina de prata, a mina de prata de Potosí, na atual Bolívia, em 1545. Esse fato vai impulsionar, né, a criação do governo geral no Brasil. Né? Ou seja, o governo geral foi criado pelo regimento de 1548, ou regimento Tomé de Souza, e foi instalado no Brasil em 1549 através, né, do primeiro governador-geral do Brasil, que foi Tomé de Souza. E essa instalação do governo geral no Brasil foi um reflexo dessa descoberta espanhola. Por quê? Porque os portugueses viram, opa, se os espanhóis encontrarem suas colônias, nós também temos que encontrar no Brasil. Por isso, então, que ele vai deixar então aquela descentralização administrativa lá que vimos, né, das capitanias hereditárias, e vai centralizar o poder para então intensificar essa busca pelo ouro. Mas mesmo assim, vai tardar aí mais de 100 anos da descoberta, para a descoberta do ouro. E as entradas? O que eram as entradas? Nós já vimos na aula passada que era o quê? Eram expedições oficiais do governo, patrocinadas pelo governo e partiam de diversas regiões dos atuais estados da Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Pernambuco, enfim, esses atuais estados, na busca pelo ouro. Porém, e não só do ouro, mas também de pedras preciosas, mas não obtiveram êxito. Por quê? Porque procuraram no lugar errado. Elas partiam de regiões erradas, né? Regiões que não tinham ouro, por exemplo. Né? E quem é que vai descobrir o ouro no Brasil? Vai ser quem? Vai ser os bandeirantes. Então, no final do século XVII, foi encontrado ouro no Brasil.
E os responsáveis foram o quê? Foram os bandeirantes. Então, caiu a questão da prova. Quem foi o responsável pela descoberta do ouro no Brasil? Foram os bandeirantes paulistas. Foi encontrado, lógico, o local exato não se sabe, mas se acredita que foi nas margens dos rios Doce e das Mortes, por volta ali do ano de 1693 e 1695. Aonde? No atual estado de Minas Gerais. E o ouro encontrado no Brasil é o chamado ouro de aluvião. O que é o aluvião? É um depósito de areia, cascalho ou argila que por meio de uma erosão ficou acumulado, tanto no leito, na margem, ao redor dos rios. Então aí tem uma imagem de uma bacia, né? Ali pegando o cascalho, procurando separar o que era cascalho do que era ouro. A extração do ouro, ela era realizada por meio da lavagem na bateia, que era uma espécie de uma bacia feita de madeira, tá certo? Uma vasilha feita de madeira, onde se pegava, né, se juntava o cascalho, juntamente ali com pequenos pedaços de ouro, se lavava várias vezes na própria água do rio, até se separar, não é o ouro, porque ele era mais denso, mais pesado do que o cascalho, e sobrava somente o ouro na bateia. O trabalho, ele era degradante para os escravos, porque quem era a mão de obra utilizada na atividade mineradora vai ser a mão de obra escrava, principalmente africana e também indígena. Mas esse trabalho do escravo, ele era muito degradante. Por quê? Porque eles trabalhavam com água até os joelhos, uma água fria, sob o sol, nas costas, né? Que não usavam camisas, então era algo bastante degradante, bastante insalubre. Os mineradores também mudavam o curso dos riachos na tentativa de encontrar mais ouro, ou seja, mudava uma sanga ali, aí dividia aquela sanga por outros caminhos para quê? Para diminuir a quantidade de água, o volume de água, e então para poder extrair mais ouro, tá certo? E a corrida do ouro? O que acontece é o seguinte, quem descobriu o ouro no Brasil? Segundo alguns historiadores, foi Antônio Rodrigo Arzão, que vai descobrir o ouro em Minas Gerais, lá em torno daqueles rios, né, o das Mortes ou Doce, lá em Minas Gerais, em 1693. Entretanto, a corrida do ouro teve início a partir de 1698, com a descoberta das minas de Ouro Preto, descoberta atribuída a Antônio Dias de Oliveira. Então, quando se deu a corrida do ouro? Foi a partir da descoberta das minas de Ouro Preto, descoberta atribuída a Antônio Dias de Oliveira. Acontece que a notícia da descoberta do ouro no Brasil vai se espalhar muito rápido, mediante o quê? Mediante até mesmo mensagens, né, cartas enviadas a Portugal e também a outras regiões do Brasil. Então, logo após a descoberta do ouro, essa notícia se espalhou. Pessoas de várias regiões começaram a migrar para a região de Minas Gerais. Além de pessoas que moravam na própria colônia, também portugueses da metrópole rumaram para o Brasil na busca, né, por enriquecer, na busca pelo ouro. Então essa emigração lusitana preocupou o reino português. Vamos diferenciar duas palavras. O que é emigração e o que é imigração. Quando nós estamos aqui no Brasil, se você está assistindo aqui no Brasil, esta aula, quando eu falar emigração portuguesa, eu estou falando da saída lá de Portugal para o Brasil. Não é? Ou seja, a emigração é a saída, né, de algum lugar para outro. E a imigração, não é? A imigração já é diferente. A imigração por exemplo, essa chegada, tá certo? Quando eu falo chegou os imigrantes portugueses, é a chegada aqui no país. Quando é a saída do país, é a emigração, é a saída, tá certo? Então, calcula-se, segundo o Cotrim, de 3 a 4 mil moradores do reino português emigravam anualmente de Portugal para o Brasil. Mas o Koshiba fala em torno de 10 mil anualmente, e isso ocorreu durante 60 anos. Então, muitas pessoas estavam migrando de Portugal para cá. Essa quantidade de pessoas que vinham de Portugal ligou um alerta na coroa portuguesa, que ela vai se preocupar, pois era um número muito elevado de pessoas para um reino tão pequeno como Portugal.
Então, a coroa, para tentar evitar essa emigração para o Brasil, vai criar um decreto em 1720, em março de 1720, restringindo a imigração para o Brasil. A concessão de imigração, ou seja, da saída de Portugal para o Brasil, era feita somente mediante passaporte especial, expedido pela própria coroa portuguesa, tá certo? Lembrando que esse decreto de 1720 estava abarcando quem? Os portugueses lá de Portugal, tá certo? Isso não tinha nada a ver, por exemplo, com os colonos de outras regiões. Por quê? Até mesmo que a coroa não ia conseguir controlar isso, tá certo? Acontece que nessa região mineradora, por conta da busca do ouro, houve um crescente aumento populacional. Em consequência desse aumento populacional, vão surgir cidades. E vai ser pela primeira vez na história do Brasil a formação de cidades urbanas próximas uma das outras. Ou seja, como nós tínhamos lá no Nordeste uma sociedade açucareira que originou, né, vilas distantes uma das outras, né, uma sociedade rural, na região mineradora, essa situação vai se inverter. Então, na população de Minas Gerais e as primeiras cidades, vão surgir os primeiros núcleos urbanos próximos um dos outros. Então, sociedade açucareira originou o quê? Sociedade rural. Sociedade mineradora vai gerar uma sociedade urbana. Então vão surgir as primeiras cidades, como São João del Rei, Vila Rica, Ribeirão do Carmo e Sabará. A população dessa região vai continuar crescendo durante todo o século do ouro. Qual é o século do ouro, professor? De 1701 a 1800. É o século XVIII. Uma estimativa de que a população na região em 1786 já era de 394 mil habitantes. E isso já correspondia a cerca de 15% de toda a população da colônia. Só que toda essa população que estava migrando para essa região vai gerar um problema, que é a chamada carestia. O que é a carestia? É a falta de bens necessários à sobrevivência, a falta de alimentação, por exemplo. Então foi a primeira consequência do aumento populacional foi a carestia, que nos anos de 1697 e 1698 e depois de 1700 a 1701, a carestia foi catastrófica. Fato que levou até o padre Antonil, padre jesuíta, a escrever que com uma espiga de milho na mão, sem ter o que comer, ou seja, falava a respeito das mortes que estavam ocorrendo na região mineradora, tá certo? Então, o que era a carestia? Era a falta de bens necessários à sobrevivência, que ocorreu muito forte, muito intensa durante essa atividade mineradora. Por quê? Porque aquela região de Minas Gerais, que até a descoberta do ouro era uma região, digamos assim, inabitada pelo colono português, né? Ou seja, era uma região que se aglomerou muitas pessoas muito rapidamente. E por esse motivo, vai ocasionar o quê? A falta de alimentos, a falta da agricultura, por exemplo, para suster aquela região, a falta de alimentação, tá certo? Devido também por ser uma região ainda de difícil acesso. E depois, lógico, vai começar a surgir algumas fazendas que irão se preocupar com o abastecimento comercial. Principalmente vai haver um comércio muito intenso da Bahia para essa região. Como veremos, vai ocasionar um conflito por conta disso. Que é esse que nós vamos falar agora, que é a chamada Guerra dos Emboabas. Vai ser um conflito na região onde? Na região mineira, de Minas Gerais. Então, os paulistas vão descobrir o ouro em Minas Gerais. Já vimos isso. Foi os bandeirantes paulistas que descobriram o ouro nas Gerais. E somente os paulistas queriam que explorar o ouro. Porém, muitos portugueses vindos da metrópole, e não só da metrópole, mas também luso-brasileiros que já habitavam a colônia, queriam também explorar o ouro das Minas Gerais. Os portugueses, a partir de um certo ponto, como vimos, devido à escassez de alimentos, e também era um dos motivos, né, de poder, quem sabe, enriquecer, começaram a abastecer a região de Minas Gerais. A partir desse fato, a partir desse fator, houve um conflito entre quem? Portugueses e paulistas, que ficou conhecido como Guerra dos Emboabas. Então, vamos lá. Se cai lá na questão, um conflito ocorrido entre portugueses e bandeirantes paulistas pela região mineradora, Guerra dos Emboabas, tá certo?
Volta para aquela situação de local, de líder, né? Qual foi o motivo, que são os aspectos principais da formulação de questões da prova da ESA. Guerra dos Emboabas, ela vai ocorrer quando? Em 1709. Lógico, desde 1707 já começou a haver algumas desavenças, mas o conflito realmente vai ocorrer em 1709. Caráter, vai ser um caráter nativista, local, foi em Minas Gerais. Emboaba era um termo utilizado pelos paulistas para designar os portugueses. Emboaba é um termo que significa aves de pés cobertos, ou aves que têm plumas nos pés, enfim, em Tupi. Tupi que era a língua indígena. Por quê? Porque os bandeirantes paulistas, né, era um variado grupos de pessoas, né, que iam desde mestiços, brancos, pardos e também indígenas. Então, muitas das vezes, esses bandeirantes paulistas nem falavam muito bem o português, falavam mais a questão do tupi, né, da língua indígena, por exemplo. Por isso, então, eles apelidaram os portugueses de emboabas por conta do quê? Das botas que utilizavam. Então, eram os emboabas. E depois, quando começou a haver o acirramento entre paulistas e bandeirantes por conta da região mineradora, vai se tornar um apelido já mais pejorativo, ou seja, uma questão de ofensa, né? Ou seja, para distinguir realmente quem era o paulista e quem era o português. Então, os emboabas, tá certo? Por que isso? Porque nós vamos ver que o emboaba usava botas e o bandeirante, na maioria das vezes, andava descalços. E qual foi o estopim? O que é estopim, professor? É o ponto, é o cume máximo para o desenrolar da guerra, tá certo? É o estopim, é o que marcou o início da guerra, vamos dizer assim. Ponto mais alto, né? Que gerou o conflito. Então, o estopim para a guerra foi o desentendimento entre quem? Manuel Nunes Viana e Borba Gato. Quem era o Manuel Nunes Viana? Era o principal líder em Boaba, era um português, tá certo? E Borba Gato era guarda-mor das Minas. Qual era essa função do guarda-mor? O guarda-mor, ele era uma função que estava diretamente ligada à intendência das Minas, tá certo? Nós já vamos ver. E estava logo abaixo do intendente, né, do superintendente das Minas. E o guarda-mor tinha a missão, como veremos ainda nesta aula, de distribuir, né, os lotes, as datas, a quem fosse explorar. O principal chefe dos emboabas foi Manuel Nunes Viana, que era um pecuarista da região de São Francisco. Ele vai derrotar os paulistas, aonde? Em Sabará e Cachoeiro do Campo. Os portugueses, como eu já falei, abasteciam a região mineradora com mercadorias. Manuel Nunes Viana era um pecuarista dessa região de São Francisco e também comerciante. Ele era associado aos comerciantes da Bahia. Só que a coroa portuguesa vai suspender, vai proibir o comércio entre Minas e Bahia. Tá certo? Para o quê? Para evitar o contrabando de ouro, né? Exceto a única coisa que era autorizada entre Bahia e Minas Gerais era a questão do gado. Então a pecuária poderia ser comercializada. Porém, os demais meios comercializados não poderiam ser comercializados entre Bahia e Minas Gerais. Devido a ordem dada pela coroa, Borba Gato, então, né, que era o guarda-mor das Minas, vai mandar expulsar Manuel Nunes Viana da região de Minas Gerais. Só que Manuel Nunes Viana, contando com o apoio dos emboabas, não vai acatar esta ordem de Borba Gato. Os paulistas, nessa região, eram a minoria. Os emboabas, então, consequência, eram o quê? A maioria, tá certo? E os emboabas queriam expulsar os paulistas da região do Rio das Mortes. Tá? Os paulistas, então, vendo que não iam conseguir vencer os emboabas, começaram a se retirar da região. Porém, um pequeno grupo, né, um grupo de paulistas, não tão pequeno assim, mas um grupo de paulistas, que na maioria é composto por índios, foi cercado por um exército emboaba, que exigiu a rendição com o pretexto de não matá-los. Tá certo? Porém, os emboabas não vão cumprir com a promessa. A Guerra dos Emboabas vai ter fim quando? Em 1719. No local conhecido como Capão da Traição. Caiu já na prova da ESA isso, hein? Qual foi o episódio conhecido, local onde foi dada a derrota dos paulistas por um exército emboaba? Capão da Traição. Já foi questão de prova isso aí da ESA, tá certo? Ah, mas já foi questão, não vai cair de novo. Pode cair sim. Já acontece várias vezes em questões da prova da ESA, por exemplo,
em que ocorre isso. Uma questão já deu, depois, tempos depois, ela meio que, não é que dá igual, né? Mas é parecida, tá certo? Nesse episódio, muitos paulistas foram mortos, ou seja, os emboabas, né? Um exército emboaba, com cerca de 1.000 homens comandados por Bento do Amaral Coutinho, que cercou aquele grupo que eu havia falado no slide anterior, né? Ofereceu a rendição para os índios e os paulistas, né? Os bandeirantes paulistas. Eles vão se render achando que o ser, né? Não, se poupados da morte. Só que aí, então, por isso que é chamado capão da traição. Porque os emboabas vão trair essa promessa feita e vão matar, então, esses índios, né? Esses homens aí, os bandeirantes paulistas. O governo português, né, a partir então da Guerra dos Emboabas, né, a partir do fim da Guerra dos Emboabas, na figura de Dom João V, começou a exercer um firme controle econômico na região. Primeira coisa que ele vai fazer, vai elevar a Vila de São Paulo ao nível de cidade, como a ideia de que, como os paulistas haviam perdido então a batalha, né, então vamos dar um apoio aos paulistas, então vai elevar São Paulo ao nível de cidade. Vai criar a capitania de São Paulo e Minas Gerais do Ouro em 1720. Foi desmembrada essa capitania, né, que havia sido criada, desmembrada lá do Rio de Janeiro. Vai desmembrar mais uma vez em 1720. Vai criar a capitania de São Paulo e Minas Gerais. Depois do fim da Guerra dos Emboabas, os paulistas começaram a procurar ouro em outras regiões. Por quê? Foram expulsos daquela região, então vão buscar ouro em outras regiões. Por isso, vai ser descoberto o ouro aonde? Mato Grosso e depois em Goiás. Então, Pascoal Moreira Cabral vai descobrir o ouro em Mato Grosso em 1719. E depois o Bartolomeu Bueno da Silva, conhecido como o Anhanguera. Ele vai descobrir o ouro em Goiás em 1725. Na época, essas regiões pertenciam à capitania de São Paulo. Vamos falar agora, então, da administração do ouro. Como que a coroa portuguesa administrava a região mineradora. Acontece que as minas de ouro pertenciam a quem? À coroa portuguesa. E a coroa portuguesa concedia lotes ou datas aos mineradores. E a mão de obra utilizada na extração do ouro era a escrava, principalmente. A coroa passou a realizar um rígido esquema para o quê? Para administrar e controlar a região mineradora. O local da grande extração de ouro era chamado de lavras. Então, qual era o local onde havia a grande extração de ouro, a grande mina, a mina mais rentável, era a lavra. O trabalho era escravo por grandes mineradores, tá? Quando a lavra ela estava se esgotando, os grandes mineradores saíam à procura de outras minas. Enquanto as antigas lavras, né, que já estavam quase esgotadas, já não havia mais ouro praticamente, passavam a ser exploradas pelos pequenos mineradores. E a partir de então era chamado de faiscação. Então, lavra, eu tenho a grande mina de ouro, o trabalho escravo, os grandes mineradores na lavra. Já o trabalho que era feito nas pequenas minas, lógico, não somente nessas que deixavam de ser lavras, né, mas também em outros pequenos locais, onde havia os pequenos mineradores, era chamado de faiscação, tá certo? Por quê? Porque, novamente, assim como lá no pau-brasil, havia um caráter nômade, né, como vimos, na atividade mineradora vai também voltar esse caráter nômade, ou seja, o minerador está numa região, ele vai explorar o máximo possível aquela região, quando acabar o ouro, ele vai para outra, ele vai buscando mais outras regiões, né, onde tenha minas, tá certo? Esse comportamento nômade, ou seja, sem fixar uma localização propriamente dita. E vamos continuando falando da administração das minas. O que acontece é o seguinte, qual é o principal órgão de administração das minas? Vai ser a Intendência das Minas, criada quando? Em 1702. Então, a coroa portuguesa, para melhorar, intensificar, controlar a região mineradora, vai criar a Intendência das Minas em 1702. Quais eram as funções da Intendência das Minas? Tinha como um dos chefes ou intendente ou superintendente, a função de distribuir lotes de terra para exploração. Né? Então o intendente passava essa função para o guarda-mor das minas, que era o responsável por distribuir esses lotes de terra para exploração. Fiscalizar a extração do ouro e também legislar, né, aquilo que havia, ou seja, julgar os atos da mineração. Cobrar o imposto devido sobre as jazidas, ou seja, cobrar 1/5, os 20% sobre o ouro
para a coroa. E não só sobre ouro, né? Sobre a prata também, caso viesse encontrar. O ouro em pó ou em pepitas, ou seja, pequenos pedaços, circulava livremente, dificultando a fiscalização. Dificultava, então, a cobrança do quê? Do quinto real, ou seja, dos 20% destinados à coroa. Isso favorecia o quê? Ao contrabando. Devido a esse problema, o governo português vai proibir a circulação do ouro em pó ou em pepitas. E vai criar, então, para melhor controlar e fiscalizar essa região mineradora, vai criar as casas de fundição. O ouro deveria ser o quê? Fundido e transformado em barras. Ou seja, o minerador estava lá na sua mina, né, na sua lavra ou na sua faiscação, juntava lá um punhado de ouro, seja em pó ou em pepitas, chegava na casa de fundição, entregava lá para o responsável, né, para o funcionário público da casa de fundição, né, funcionário da coroa, do governo, e vai então transformar esse ouro, vai fundir esse ouro numa barra. Esse ouro, após fundido numa barra, ele vai ser retirado dos 20% da coroa, já, né, e vai receber o selo real. Esse selo real era a autorização para o transporte desse ouro, né, e comercialização pelos mineradores, enfim, e ficou conhecido como ouro quintado. Então, a partir disso, né, a coroa vai criar um novo regimento para essa questão mineradora e vai, então, proibido circular com ouro que não fosse quintado, ou seja, que não fosse selado, não tivesse com selo da coroa portuguesa. Caso alguém fosse pego com ouro não quintado, o ouro sem o selo real, né, sem pagar o quinto para a coroa, ou se fosse encontrado com pó, ouro em pó, ou com ouro, né, em pequenas pedrinhas de ouro, né, vamos dizer assim, poderia sofrer diversos tipos de penas, como, por exemplo, perder todos os bens ou ser exilado para colônias portuguesas na África. E aí temos na imagem uma barra de ouro quintado. Então, a gente vê ali, observa que há o selo real, né, e há também a numeração dessa barra, inclusive, formando aí, certamente, seu peso, quanto pesava, né, e a retirada ali do quinto real, né, ou 1/5 da coroa. Vamos encerrar nossa aula de hoje, então, com a nossa síntese. Então, nesta aula, foi possível observar a realização do sonho lusitano com a descoberta do ouro pelos bandeirantes, na região do atual estado de Minas Gerais. Foi perpassado também a forma de administração do governo em relação à exploração aurífera, com a criação, em 1702, da Intendência das Minas, sendo o principal órgão fiscalizador da coroa portuguesa sobre a região mineradora. Então, qual foi o principal órgão, né, da exploração mineradora, né, que fiscalizava a Intendência das Minas? Do mesmo modo, para aumentar a fiscalização, a coroa mandou criar casas de fundição, onde o ouro, encontrado em pequenos pedaços ou em pó, era fundido, transformado em barras e selado, retirando assim os 20% destinados à coroa. E na próxima aula nós vamos ver algumas consequências, como por exemplo a revolta de Vila Rica, e vamos ver depois tanto o auge dessa exploração mineradora, né, do ouro, e vamos ver também o declínio dela, tá certo? Que as pessoas dessa época achavam que o ouro era inesgotável, mas não era, tá certo? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, também curtir os nossos vídeos aí, que é muito importante, deixar os comentários caso você tenha alguma dúvida ou crítica. Não se esqueça de baixar essa aula que eu passei agora, tá? Vai estar lá disponível no nosso site, o link está aqui na descrição do vídeo. Não se esqueça de baixar porque, além dos slides, tem 10 questões sobre essa matéria para você revisar, tá certo? Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima.